Bom, sou Marcelo Moreira, vamos falar um pouquinho de petróleo. Estavam comentando aí que caiu o petróleo, mas na realidade caiu lá fora, né? A Petrobras está alegando que ela já baixou 50% o valor do petróleo e não cai nas bombas, né? Então nós temos continua o mesmo problema, né? Existe um cartel de petróleo dentro do país que controla o preço aqui dentro, né? Então não baixa. Porque se abaixasse o preço do petróleo, automaticamente o imposto cai, né? O imposto é sobre a porcentagem do valor do litro, então se caiu 50%, tem que cair 50% do imposto, quer dizer, tinha que estar um valor bem baixo o petróleo no Brasil, né? Que é tudo em percentual. A Petrobras disse que abaixou o petróleo, deu entrevista aí com o antagonista, falou que abaixou o petróleo, porém não chega nas bombas aqui, né? E é interessante isso aí, né? Quando é para subir, ele sobe, nossa senhora, né? A Petrobras anuncia o aumento, já sobe antes de ela anunciar o aumento. Na hora de abaixar, e fica aí, né? Esse produto fica e não abaixa nunca, né? Ah, porque eu tenho estoque velho. Ah, o cara fica remontando o estoque dele e vai ficar velho a vida inteira, né? Daí ele sempre tem estoque velho para vender. Então é complicado esse tipo de coisa aí no Brasil, né? O que está acontecendo com o petróleo? Bom, o tal do mercado futuro, que eu estava falando aí, que é o caso do soja também, não tem preço no mercado futuro a soja, né? Porque ninguém sabe quanto que isso vai valer amanhã, se vai valer dinheiro, se não vai valer dinheiro. O exemplo muito caro, porque tanto como o soja como o petróleo é uma commodity, né? Então, um exemplo muito claro aconteceu com o petróleo. O cara que comprou o contrato futuro desse petróleo, comprou pensando que lá na frente ia ter um mercado, ia ter um consumidor para esse petróleo. O que aconteceu? Veio o coronavírus, os aviões ficou no chão, as pessoas ficaram em casa e o petróleo sobrou. Como esse contrato de futuro, a empresa que produz petróleo tem que entregar esse petróleo, porque esse petróleo foi vendido, né? Digamos, eu comprei esse petróleo para me entregar daqui 2, 3 meses. Esse petróleo foi vendido. O cara foi lá na bolsa e comprou. A empresa produziu o petróleo. E eles estocam nos navios isso aí, né? Fica lá aqueles grandes navios lá em alto mar, né? Para não pagar imposto. Mais uma coisa que eu descobri é por que os navios ficam carregados de petróleo em alto mar. Porque eles estão fora das áreas territoriais dos países, e então em águas internacionais eles não pagam imposto, não estão sujeitos a imposto, porque eles não sabem para que lugar que eles vão mandar esse petróleo. Se eles entrarem, digamos, no Brasil, tem que pagar imposto do Brasil. Se entrar nos Estados Unidos, tem que pagar imposto dos Estados Unidos. Então eles ficam em águas internacionais estocados, né? E daí ele é vendido nas bolsas. O cara que comprou tá lá cheio o navio, não tem mercado, não tem aonde, não tem comprador para esse petróleo ali, não tem consumidor para esse petróleo. Aí o que o cara tinha que fazer com esse petróleo? Ele tem que sair dele, né? Porque senão ele vai pagar. Você imagina pagar a estadia de um navio em alto mar para ele ficar armazenando esse petróleo. O custo diário dessa armazenagem, né? É caríssimo isso aí. Então quem comprou, o que teve que fazer? Teve que sair fora, né? E praticamente revendeu para as companhias isso aí. A companhia, para recomprar esse petróleo, colocou o custo de armazenagem em cima. Então teve gente aí que chegou a perder $37 por barril. Teve que dar o petróleo para a companhia, dado, ainda pagar a armazenagem no navio para se livrar daquele problema. Porque ele não sabe quanto tempo isso vai ficar armazenado. Então o cara perdeu, teve gente aí que perdeu, comprou petróleo a $30, por exemplo, né? E vendeu a 37 negativo, quer dizer, o cara perdeu 300% na bolsa. Quer dizer, é um valor absurdo, absurdo. Você imagina um cara que comprou alguns milhares de dólares em petróleo. O prejuízo que ele teve que desembolsar.
O que ele pagou e ele teve que desembolsar o dobro do que ele pagou, quase, né? Para poder se livrar do petróleo, para não ficar com o prejuízo da armazenagem, né? Fora as multas, porque quando você compra um produto na bolsa, quando vence o contrato, você tem que retirar esse produto. Se você não retirar esse produto, o que acontece? Você vai pagar uma multa e vai pagar armazenagem. E essa multa é altíssima, porque você não retirou o produto. Mas o cara que é investidor de bolsa vai colocar esse petróleo aonde? Você comprou esse produto, você vai colocar aonde isso? Você não tem um navio para estocar isso. Você não tem um tanque igual a Petrobras tem aí para estocar esse petróleo. Então, aquelas pessoas que estão envolvidas naquele cassino da bolsa, que só pega o dinheirinho aqui, investe ali, investe aqui, tá ali só trocando dinheiro. Quando ele vem, que ele acorda que existe um mercado físico, o prejuízo é gigantesco. Então essas pessoas agora estão vendo que Deus existe, tá? Não é só ficar sugando as pessoas, vai ficar atrás de um computador e ganhando dinheiro nas costas dos outros. Eu acho que uma lapada dessa aí deve ter botado muita gente no eixo, né? Porque é vergonhoso, né? Os caras ganhar milhões de reais no lombo de quem trabalha, né? Então, eu acho que agora com essa daí já todo mundo meio deu uma assustada. Só que o que isso impacta para nós aqui? Deveria ser bom para nós, né? Porque está sobrando petróleo, abaixar o preço. Mas nós já vimos que no Brasil existe um cartel de distribuição, quer dizer, eles seguram o petróleo, eles não deixam circular e tal, e eles controlam o preço dentro do Brasil. Então, nós já vimos que o problema não é lá no produtor, que é a Petrobras, está no distribuidor no Brasil que está fazendo, inflacionando o preço e aí combinando o preço. Aí eles falam para mim que isso não é tabelado. Não é tabelado o teu frete, mas o combustível é, ele não abaixa. Se ele não fosse tabelado, o cara podia vender mais barato agora, porque está todo mundo parado. Por que não vender mais barato para poder vender? O comércio do cara girar. Porque existe um cartel que não deixa você vender mais barato. Esse que é o negócio. Será que o governo não vê isso? Ou não quer ver isso? Bom, aí fica a pergunta. O que está impactando, pode impactar nós aqui, agora, aqui na frente, aqui? A questão do soja. O que aconteceu com o petróleo pode acontecer com soja, né? É mais difícil acontecer com soja? É mais difícil. Só que vocês têm que entender que soja e milho também é combustível. Também é combustível. Quer dizer, o soja é comida, né? Ele vai lá para ração, o farelo de soja, né? O óleo de soja a gente usa aí para cozinhar e tal. Só que ele também vira biodiesel. Se o petróleo não vende, o biodiesel também não vende. E aí a gente, boa parte da safra do consumo brasileiro é o biodiesel. O que regula o preço da soja para nós aqui no Brasil é o biodiesel, porque daí não tem sobra de produto no mercado, não há sobra de soja, não há sobra de milho, porque quando quer sobrar eles moem e faz biodiesel. Então eles conseguem manter um preço bom no produto. Se está sobrando petróleo, não vende biodiesel. Se não vende biodiesel, sobra soja e sobra milho. Aí o preço começa a querer cair. Por enquanto, a China está com os estoques baixos, né? Graças a Deus para o Brasil, né? E a China está comprando muito, né? E aí ela está com o estoque baixo. Só que assim, para o ano que vem, ela vai encher o baúzinho dela. Ela vai ter o estoque dela regularizado. E ela vai ter aí uns 2 anos que ela pode comprar o preço que ela quiser. Então não existe mercado futuro para soja. Pode cair muito ano que vem. Aí aquele contrato que os caras fizeram aí no caso do petróleo, que os caras tomaram pau, ninguém vai comprar commodities de soja a mercado futuro para o ano que vem. Porque se cair o preço da soja, que ela está em alta hoje, aí se cair o preço da soja lá na frente, o cara vai tomar um prejuízo igual ele tomou agora no petróleo.
Então, fica difícil ter uma previsão do que vai acontecer. O agricultor hoje vai comprar adubo, está em alta. Está em alta, porque o soja está em alta, então as empresas inflacionam o adubo. Aí o cara vai comprar o adubo, aquilo é em dólar, aquilo está em alta. Na hora dele vender o soja lá na frente, pode estar em baixa. Porque quem precifica isso? É a Bolsa de Chicago. É os Estados Unidos que controla o preço da soja no mundo, não é a China. Ah, a chinês está fazendo coisa. Não, China não. Quem está fazendo isso é os americanos. O controle das bolsas no mundo é nos Estados Unidos. O petróleo caiu por quê? Por causa dos Estados Unidos, contrato dos americanos. Não foi contrato de lugar nenhum do mundo que fez esse preço ficar negativo. Tudo, a culpa dessas bagunças de bolsa é dos Estados Unidos. Tá? Eles controlam tudo no mundo. Eles controlam a moeda mundial, porque o dólar é deles. E eles estão emitindo dólar aí a rodo e acho que todo mundo está enxergando como é que os Estados Unidos pode emitir tanta moeda sem ter lastro, sem ter ouro, e os outros países não podem emitir moeda. Por que o Brasil não pode emitir moeda igual os Estados Unidos faz? Quer dizer, só os Estados Unidos têm direito de emitir moeda sem garantia nenhuma? Eu acho que essa pergunta já está girando no mundo inteiro, tá? Um monte de gente está enxergando isso aí. Quer dizer, os americanos estão enganando o mundo, né? E aí o clube do dólar, que é o dos ricos aí, né? Uma meia dúzia de ricos no mundo aí que controla isso. E acho que todos os outros países, outras pessoas que não são trilionários aí, estão enxergando isso. Espera aí, esses caras estão roubando nós, né? Quando a coisa aperta, eles vão lá e emitem moeda falsa para pagar as contas deles. E nós, quando aperta, nós temos um prejuízo. Nós temos que vender nossos bens, vender nosso capital para cobrir os prejuízos. Então, essas coisas estão começando a aparecer agora, né? Que é o caso do petróleo aí. Quer dizer, quem comprou teve que perder, tirar dinheiro do bolso, pagar esses 37 dólares por barril para se livrar do petróleo. Mas os ricos não acontece isso. Quer dizer, o Banco Central do Brasil agora anunciou aí, não sei se vocês assistiram, anunciou que ele tem dinheiro para salvar bilionário e aqueles empresários mediamente ricos, que não tem dívida. Veja bem. Quer dizer, as empresas que têm lá garantias gigantescas, lá que tem um capital gigantesco, o governo tem dinheiro para eles. Aqueles caras médios que tem lá o seu capital controlado, o governo tem dinheiro para eles. O restante da população que não tem garantias, se virem. Esse foi o recado do Banco Central, tá? Então, se você tem um comércio pequeno aí, você está lascado. E quem é pequeno nesse país está lascado. Eles alegaram que se eles salvar os grandes, veja bem, eles vão dar dinheiro para os grandes atravessar essa crise. Se eles salvar os grandes, os pequenos se salvam porque, digamos assim, os grandes vão acabar absorvendo os pequenos. Quer dizer, mais monopólio, né, gente? Eu engulo os pequenos e eu fico só eu no mercado. Quer dizer, vamos usar o dinheiro do governo para tomar conta do mercado. Quer dizer, vai massacrando o pequeno. Nessa hora que devia o pessoal, vai quebrar um grande e agora vamos dividir esse bolo aí, cada um monta um negócio aí para cobrir essa lacuna do grande aí, não. Ao contrário, vamos salvar o grande e vamos engolir o pequeno. Porque para o governo é melhor cobrar o imposto de um do que ter que cobrar o imposto de centenas de pessoas. Isso eles falaram para nós no caso do caminhão. Que eles preferem cobrar o imposto de uma empresa, que é o trem, do que eles terem que cobrar o imposto de 2 milhões de caminhoneiros. Quer dizer, eles têm que ter 2 milhões de contabilidade. Quer dizer, e a contabilidade do trem é uma só e eles vão lá e cobram o imposto daquela empresa. Para o governo não tem trabalho. Dá para você um negócio desse? Quer dizer que eu tenho lá 10% da população que é rica nesse país, que é o que importa para o governo. O resto, morra. Não tem saúde, não tem dinheiro para essas pessoas trabalhar. Só que assim, existe um deusinho lá no céu, né? Quanto mais você ficar em casa, mais esses ricos vão quebrar.
mais eles vão quebrar. Aí vai arrebentando, vai arrebentando. Eu quero ver até onde eles vão achar dinheiro para cobrir buraco desses ricos. Até onde o Brasil vai aguentar isso? Ou o mundo, né? Porque se os Estados Unidos está pondo dinheiro desse tanto aí, eu quero ver até onde que isso vai. Essa conta vai chegar, né? E eles estão vendo aí que enquanto os caras estão imprimindo dinheiro, eles imprimem dólar lá diariamente, poxa, sem nenhuma garantia. Quer dizer, aí as pessoas estão começando a enxergar, ué, por que que o Brasil não pode imprimir também? Por que que a União Europeia não pode imprimir? Por que que os outros não podem imprimir também moeda falsa? Se os Estados Unidos pode, eu também posso. Eu também tenho casa da moeda aqui. Então tem uma coisa aí que está muito errada e eu acho que está aparecendo agora. Outra coisa, presta atenção na nossa política dentro do Brasil. Todo mundo sabe quem é Roberto Jefferson, né? Esse deputado aí, ele entregou o mensalão lá e derrubou o PT do poder, né? Foi ele que começou a bagunça, né? O PT saiu fora por causa do Roberto Jefferson. Ele entregou o mensalão e aí levantou, acendeu uma luz da corrupção no Brasil e aquela vez ele foi... Eu acho que foi a pior coisa que aconteceu para o Brasil, né? Porque o Brasil estava indo de vento em popa, um monte de contrato e tal, e aí derrubou o PT do poder. Pá, tudo bem, arrancou fora, denunciou. Nós tivemos aí 2 anos de prejuízo para pagar, aí 3 anos, mais 3 anos. 8 anos de prejuízo deu aquela bagunça. 8 anos de prejuízo deu para o Brasil essa denúncia do mensalão. Foi até o fim, né? Até tirar a Dilma do poder. Deu 8 anos de ré no Brasil. Agora ele está denunciando que estão querendo derrubar o Bolsonaro. Eu sempre fui contra derrubar o presidente. O presidente tem que sair no voto. O que acontece? Bolsonaro tem um monte de contrato negociado hoje. Tudo que está negociado aí de obra, de projeto, que já está tudo negociado para sair, quando você derruba um presidente, isso vai ser tudo renegociado. Esse renegociar quebra o país. Foi o que eu falei lá na Dilma. Tinha que ter deixado a Dilma ruim ou bom, tinha que ter ficado até o final, saído no voto, porque existiam contratos negociados para aquele governo. A mesma coisa agora, Bolsonaro ruim ou bom, tem que ficar até o final. Existem contratos negociados para esse governo. Quando você tira o presidente, esse contrato cai. E aí o prejuízo é gigantesco. Então preste atenção nesse Roberto Jefferson aí, do que ele está falando, tá? Entram lá e pesquisam sobre isso aí, porque ele começou essa bagunça lá atrás e foi 8 anos de ré no Brasil. Agora começou essa bagunça de novo. E aí nós já temos esse gabinete de crise aí. Se esse homem cair, aí nós estamos na roça, viu? Fique esperto.